A diplomacia, seguindo essa tradição do Barão do Rio Branco, sempre foi tratada como uma política de Estado. E hoje ela é cada vez mais contaminada com a política partidária, com vamos dizer, um teor militante. E isso vem prejudicando a diplomacia brasileira. Como o senhor vê o Brasil, por exemplo, recentemente tivemos o encontro dos BRICS, a postura do Brasil cada vez mais parece anti-ocidental e fugindo um pouco da sua tradição em defender sempre democracia, paz no mundo e ter uma postura mais independente? Olha, a política externa brasileira, nesses últimos quase 20 anos, ela seguiu uma linha que não era aquela do Barão do Rio Branco. Quer dizer, desde o segundo mandato do presidente Lula, passando pela Dilma, depois passando pelo o Temer, é um hiato nisso porque não seguiu essa ideologização. E agora, com sinal trocado, quer dizer, depois da Dilma, com o Bolsonaro, e agora com sinal trocado, a política externa tem se caracterizado por uma influência muito grande de questões ideológicas, partidárias. Quer dizer, isso é contrário à tradição diplomática brasileira. E isso tem um custo, né? O presidente Lula começou com uma grande presença no exterior, a Dilma perdeu um pouco isso, o Bolsonaro perdeu também, e agora o Lula está sendo desgastado por causa dessa politização. Então, eu digo que nesses últimos 20 anos, com sinais trocados, a política externa foi muito influenciada por questões ideológicas e questões partidárias. E a política externa brasileira sempre teve uma excelente tradição de formar bons quadros no Rio Branco, sempre foi uma escola de grande preparo para esses diplomatas. O senhor vê também, apesar dessa partidarização da política externa que é muito negativa, que em alguns setores nós podemos avançar. Por exemplo, nós tivemos aí prestes a assinar o acordo Mercosul-Comunidade Europeia. É possível, mesmo com essa ideologização na política, aproveitar pelo menos mais acordos comerciais, ou mesmo isso vai ser cada vez mais poluído por uma diplomacia militante? Não, eu acho que pode avançar. Quer dizer, o Lula, quando chegou, não é, há quase 2 anos, definiu, na minha visão, corretamente as prioridades. Quer dizer, a política em relação à América Latina, a questão do meio ambiente e a questão da segurança alimentar. São 3 áreas de interesse do Brasil, independe de questões políticas e ideológicas. O problema é que esses governos todos, o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, definiram algumas prioridades, mas não implementaram. Nós estamos vendo isso agora, não é? Essas 3 prioridades que o Lula colocou para a política externa, ela teve algum avanço. Aqui na América Latina, por exemplo, convocou uma reunião de presidentes. Depois convocou uma reunião sobre meio ambiente lá na Amazônia com o Tratado de Cooperação Amazônica, mas não houve segmento. E na questão do meio ambiente, conseguiu trazer para cá a COP30, né, o ano que vem. Mas a gente não sabe também quais são as prioridades que o Brasil vai colocar nessa reunião. No caso do BRICS é a mesma coisa, quer dizer, o Brasil foi um dos 4 fundadores, né, com a Rússia, a Índia, a China, depois entrou a África do Sul, mas por pressão da China, o Brasil cedeu, a Índia cedeu também, e concordaram em duplicar o número de membros. Hoje são 10, esvaziando o poder, né, de influência que o Brasil e a Índia tinham. Agora, nessa reunião que está se realizando na Rússia, vai dobrar o número, são 10 ou 12 que vão entrar como parceiros, mas que vão participar da reunião. Então, esse grupo, que era um grupo importante da política externa brasileira, hoje o Brasil perdeu poder de influência, de influir nos rumos, porque ficou subordinado aos interesses da China e, em alguma medida, da Rússia.
Na verdade, quem vem ganhando poder é a China nesse sentido. A China é que vem cada vez mais se tornando o líder desse bloco, vamos dizer assim, anti-Ocidente, né? Mas eu gostaria de tratar dois temas que o senhor tocou de extrema importância. Primeiro, a posição do Brasil na América Latina. O governo brasileiro teve uma atitude muito ruim, até de interferência na eleição da Argentina, se posicionando muito forte a favor ali do Alberto Fernandes contra o Milei. Aí o Milei ganhou. E aí o Milei também fez os seus desaforos ao presidente brasileiro. E nós temos aí uma grande tradição diplomática com a Argentina, né? Então, primeiro, como é que o senhor vê essa questão com a Argentina? E a segunda grande questão é a Venezuela, que se tornou, na verdade, uma pedra no sapato da diplomacia brasileira, que não consegue se posicionar claramente a favor da democracia e sim a favor de um ditador. Como o senhor vê esses dois pontos específicos? Não, eu vejo que são políticas que foram adotadas contra o que prevê a Constituição brasileira, né? O artigo 4º da Constituição dá os princípios que devem reger a política externa brasileira. Um dos princípios mais importantes é a não intervenção. Quer dizer, o Brasil tomou partido dentro dessa ideia da partidarização, da ideologização, em todas as eleições aqui da região, né? No Chile, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia. Quer dizer, a gente não deve tomar partido. Mas no caso da Argentina, essa interferência nossa gerou essa animosidade entre os presidentes, mas não afetou as relações comerciais, econômicas com a Argentina, porque as relações de Estado vão prevalecer, porque os interesses deles e nossos são coincidentes. No caso da Venezuela, o Lula conseguiu armar uma armadilha depois da outra, desde antes da eleição até agora. A última é essa que vai ocorrer com os BRICS, porque o Brasil, o Lula, o Celso Amorim, se manifestaram contra a entrada da Venezuela. Quer dizer, o Brasil favoreceu uma posição política a favor da Venezuela durante a eleição. Ignorou todo o abuso antidemocrático, anti-direitos humanos que acontecia na Venezuela, para manter aberto o canal de comunicação, como o governo dizia. Agora, ao vetar a Venezuela, se a Venezuela não entrar nos BRICS, cria um problema para o Lula, porque o Lula, que era a favor da Venezuela, nesse detalhe, que era uma política que a Venezuela estava interessada, ficou contra. Quer dizer, a Venezuela vai ficar contra o Brasil. Quer dizer, então, nós estamos meio perdidos aqui na região. E o Brasil, em termos de região, quer dizer, não está favorecendo a integração regional, nada está sendo feito. Esse acordo do Mercosul com a União Europeia, eu sou dos poucos aqui no Brasil que acredita que vai sair. Eu acho que vai ser assinado, porque esse acordo tem menos, hoje, depois de 20 anos de negociação, tem menos importância comercial do que geopolítica, tanto para o Mercosul, e sobretudo para o Brasil, quanto para a União Europeia. Porque se a gente assinar esse acordo com a União Europeia, vai na linha do que eu defendo, uma posição de independência, de equidistância do Brasil, de países de blocos. Quer dizer, nós estamos nos BRICS, mas nós somos aliados à União Europeia, nós temos um comércio importante com os Estados Unidos. Então, seria muito favorável ao Brasil se esse acordo fosse assinado, e para a Europa a mesma coisa. Quer dizer, você ter um aliado de 400 milhões de habitantes aqui na América do Sul, o único acordo importante firmado pelo Mercosul e pela União Europeia, que esse acordo tem mais de 700 milhões de habitantes nas duas regiões, do ponto de vista geopolítico, é muito importante. Eu acho que atenderia aos interesses nossos, independentemente de governo, de política, de ideologia. Em termos de Brasil, interessaria muito esse acordo.